Olá pessoal, eu sou a doutora Suzana Medeiros, eu sou pediatra da Clínica Medeiros e da Levacine Imunizações. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a introdução alimentar nos bebês. Bom, como todos sabem ou deveriam saber, o bebê ele deve ser amamentado no seio materno exclusivamente até o 6º mês. E a partir daí, do 6º mês de idade, a gente tem que introduzir os alimentos complementares, certo? A gente começa assim gradualmente, com a introdução das frutas nos intervalinhos da manhã e da tarde, e a gente escolhe primeiro as frutas mais adocicadas e depois podem ser oferecidas as frutas mais cítricas, como o abacaxi, o kiwi, o morango, enfim, mas todas as frutas podem ser oferecidas. A gente começa com as mais docinhas, que são a banana, o mamão, a maçã, a pera, a manga, enfim, que a aceitação é mais fácil. Existem várias maneiras da gente apresentar isso para a criança, ou como em forma de papinha de fruta amassadinha ou raspadinha. Existem agora aquelas, parece uma chupeta que tem uma redezinha, você pode descascar o pedaço da fruta, colocar ali e dar para a criança ir chupando, e ela até vai coçando o dente com a fruta e aquilo sai o caldinho sem risco dela engasgar. Ou tem aquele método BLW, que é o Baby Led Weaning, que ele propõe que a criança tenha mais autonomia para se alimentar. Então, eu acho interessante até esse método, mas eu não acho ele muito viável em toda a refeição, porque hoje em dia a gente sabe que a vida dos pais é corrida. Então, eu digo assim, deixa a criança aprender a sentar sozinha, põe ela no chão ou, enfim, no cadeirão. Deixa ela, eu gosto até mais no chão, porque você deixa ela mais livre, né? Menos sensação de que tá presa. Tira a roupinha dela para não sujar, descasca uma fruta e deixa para ela se brincar, se lambuzar, se sujar. Inclusive estudos falam que a criança que tende a brincar com os alimentos, ela tende a se alimentar melhor. Então essas são as formas da gente introduzir a fruta. E depois a gente entra com a papinha de legumes no almoço e no jantar, sempre acompanhada da carne. Em primeira instância a gente entra só com os legumes com a carne, e depois, um mês depois, eu costumo entrar com o arroz e o feijão para dar uma complementada. Mas a princípio a gente começa só com os leguminhos, que são fáceis de amassar, mas a carne agora eles querem que a gente coloque, a Sociedade Brasileira de Pediatria, que a gente coloque desde o início, para prevenir anemia, porque a anemia ela está relacionada à queda da cognição da criança. A criança perde inteligência aí, ela perde a capacidade de resolver os problemas, por exemplo, na vida e na escola. Então, eles querem que a gente coloque a carne agora desde cedo. Como que a gente prepara a papinha? Eu normalmente falo para escolher uns 3 legumes, mas pode ser mais, fiquem à vontade. 3 legumes de cores diferentes, porque cada cor representa um nutriente diferente. E eu peço para colocar um fiozinho de óleo na panela, colocar todos os temperos naturais que você usa em casa, naturais, evitar temperos industrializados e prontos, tá? Então pode alho, pode cebola, uma pitadinha de sal para menos, sempre para menos, não é para o nosso paladar, é para um paladar virgem do bebê. Pode aí colocar salsinha, cebolinha, as ervas todas aí naturais você pode colocar, joga os leguminhos com a carne, dá uma refogadinha, coloca a água para cozinhar e vai cozinhar até você conseguir amassar no garfinho, certo? Por que amassar no garfo? Porque a gente não quer que fique sopa, não é para ficar aquela coisa fluida, é para ficar pelotinha, porque se a gente tritura tudo, se a gente bate no liquidificador, fica tudo com gosto de uma coisa só. Se você deixa a pelotinha, cada pelotinha que essa criança comer, ela vai ver que uma é diferente da outra e vai, esse é batata, esse é cenoura, e vai começar a adquirir e desenvolver o paladar para esses alimentos, certo? Quando a gente coloca a carne você pode triturar, porque ela é difícil da criança mastigar, já que normalmente eles não têm dente nessa idade, eles têm mais chance de engasgar. E como é importantíssimo a gente dar carne, antes de colocar na panela você pode dar uma triturada. Quais carnes a gente
precisa dar e pode dar? Bom, todas as carnes precisam ser dadas e dadas antes de 1 ano, e quanto mais cedo melhor, porque diminui a chance de alergia a esses alimentos. Então, carne de boi, carne de frango, carne de porco e carne de peixe, ok? Então tem que ser dada todas, sem exceção. E o ovo também, o ovo inteiro, não só a clara, nem só a gema, o ovo inteiro pode ser dado, ou cozidinho ou mexidinho, enfim, a criança pode comer também. Então assim, só a carne triturada e a papinha amassadinha no garfo. Dali a 1 mês a gente entra com o arroz e o feijão, que também você consegue amassar bem tranquilo porque eles são cozidinhos, certo? Então o esqueminha da alimentação, como é que fica normalmente no dia a dia? Acordou o bebezinho, ele vai mamar no peito preferencialmente. Dali 2, 3 horas que você daria o mamar de novo, você não vai dar esse mamar, você vai dar a frutinha, que é o lanchinho da manhã. Dali 2, 3 horas que você daria o mamar de novo, né? Normalmente eles mamam de 3 em 3 horas, você não vai dar esse mamar, vai dar o almoço, que é a papinha de legumes com a carne. Às vezes a criança gosta de mamar depois do almoço, certo? Até para dar uma dormidinha. Pode mamar? Pode. Porém, tem que ter um intervalo obrigatório de pelo menos 1 hora. Porque o cálcio que tem no leite, ele compete com a absorção do ferro que tem na comida. E ele sempre ganha essa competição. E o que acontece é que aí a criança começa a ter anemia. E como eu disse, a gente não pode deixar a criança ter anemia de jeito nenhum. Então, sempre um intervalinho, certo? De 1 hora. Dali 2, 3 horas vai ser o lanchinho da tarde, dá uma frutinha também. E dali 2, 3 horas o jantar, igual ao almoço ou parecido, enfim. E dali 2, 3 horas antes de dormir, o leitinho. E a criança pode não mamar mais de madrugada, porque ela mantém a glicemia numa boa, não tem necessidade mais de mamar de madrugada. E até é importante a gente ir colocando um pouquinho de regra, porque a criança tem uma confusão de que mamar e dormir são a mesma coisa, que ela precisa necessariamente mamar para dormir, e ela não precisa. E a mãe pode já ter uma boa noite de sono já há muito tempo, então é bom a gente tentar desvincular. Isso não significa que a criança não vá acordar de madrugada, porque tem fome ou porque não tem fome, não é isso. Ela acorda porque ela tem costume de acordar. Então a gente é que tem que acordou, você vai lá, nina, pega ela, mas evita de dar o leite para ela desassociar que mamar e dormir são a mesma coisa, ok? Para facilitar a vida de vocês também, que vocês merecem uma boa noite de sono, certo? Com relação à evacuação vai mudar, as fezes vão ficar um pouco mais consistentes, e claro que as nossas fezes dependem do que a gente come. Então, se de repente você dá uma fruta como a maçã que prende o intestino, e aí você viu que o neném prendeu o intestino, você tenta compensar na próxima refeição da fruta com uma fruta que solte, por exemplo, a manga, o mamão, o abacate, e vai levando com o próprio alimento, com a própria alimentação, a questão do intestino, assim como a gente costuma fazer também, e sem medicar a criança, claro, ok? E lembrar que matar a sede é sempre com água. A gente não deve ficar oferecendo suco para as crianças o tempo todo. Aliás, a gente não deve nem oferecer mais os sucos. Os sucos estão caindo por terra porque eles têm muita frutose, e na hora da gente preparar um suco, por exemplo, o suco de laranja, você coloca ali para fazer um suco 2, 3 laranjas. Se você der uma laranja para uma criança, um bebezinho comer, chupar, ele vai chupar meia laranja, uma laranja. Então, ou seja, você dá muito mais fruta, muito mais caloria, muito mais açúcar, porque o suco ele tem um açúcar próprio dele, que é a frutose. E isso leva à obesidade infantil no futuro. Então, a gente já não dá mais suco, a gente tem preferência a fruta em pedaço mesmo. E evita dar o suco de qualquer jeito, e matar a sede da criança sempre com aguinha, de preferência no copo, porque a mamadeira ela prejudica toda a musculatura aqui, o desenvolvimento do músculos da face da criança. E o copo ele ajuda em tudo, a coordenação da língua, a movimentação de deglutição é perfeito, e inclusive facilita que a criança não largue o peito, né, por troca de bico aí com relação à mamadeira, certo? Então eu espero que tenha ajudado vocês um pouquinho, e até a próxima. Tchau!